Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Depois nós faremos a leitura do capítulo 3, versos 14 a 22. Capítulo 1, verso 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Até aqui. Agora capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, os dias mais difíceis da história da igreja haviam chegado. Desde que Nero assume o governo de Roma, no ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, devasso, sanguinário. Ele mandou matar sua própria mãe. 10 anos depois que ele estava no governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, aconteceu uma grande tragédia. A maior cidade do mundo, a mais populosa cidade do mundo, a mais poderosa cidade do mundo, conhecida como Cidade Eterna, Roma, a capital do império, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Enquanto as chamas lambiam de forma voraz a capital do império, Nero assistia o horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Os melhores historiadores apontam-no como o feitor desse crime horrendo. Porém, quando o incêndio acabou, curiosamente, dos 14 bairros de Roma, 10 tinham sido destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos,
dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Os cristãos são crucificados, queimados vivos, um banho de sangue. 2 anos depois, ano 66, explode uma guerra em Israel, chamada Guerra Judaica. Isso porque em Cesareia Marítima uma sinagoga fora profanada. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram. Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar esse motim. 2 anos depois, 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável. E o general Tito cerca a cidade de Jerusalém. Toma a cidade de Jerusalém. Arrasa a cidade de Jerusalém. O belíssimo templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, é completamente arrasado, cumprindo a profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro de Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, foram mortos nada menos do que 10.000 cristãos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, lançados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, conhecido como Segundo Nero, pela malignidade com que atacou a igreja. Foi esse imperador que foi chamado pela primeira vez Senhor e Deus, e passa-se então a adorar o imperador romano como se divindade fosse. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João, o último apóstolo de Jesus, ainda vivo, porque todos os outros haviam sido martirizados. Ele era pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, quando foi deportado para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Era jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. E então João é levado para esta ilha vulcânica, uma espécie de colônia penal, para morrer ali na solidão, fechando para ele todas as portas da terra. Entretanto, quando todas as portas da terra estavam fechadas para João, e parecia ser um fim trágico, Deus abriu para João uma porta no céu, e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, quando o cenário está mais sombrio, e parece que as coisas estão fora de controle, o nosso Deus continua sentado no trono, e as rédeas da história continuam em suas mãos. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Em outras palavras, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando sangue, oferecendo a Deus forte clamor e lágrimas do Getsêmani. O Cristo que João vê
Não é mais o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha trôpego e exangue pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é mais aquele pregado no lenho, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos estão mais cheios de poeira e sangue, mas são brancos como a neve. Seus pés estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. Seus olhos não estão mais inchados de pancadaria, mas são como chama de fogo. Suas mãos não estão mais presas ao lenho, mas sustentam a igreja. A sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado pela dor, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, sendo ele o mais próximo discípulo de Jesus, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quando você olha comigo o versículo 13, João o vê no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. E eu quero dizer a você que veio aqui hoje, que Jesus está aqui entre nós. E é porque Ele está aqui entre nós, é que esta reunião é tão importante. Porque se Ele não estivesse entre nós, não passaria de um mero encontro e nada mais. Mas Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está aqui nesta noite. Mas você percebe comigo no capítulo 2, verso 1, que Ele não está apenas presente entre nós. Está escrito que Ele anda no meio dos candeeiros. E Ele está aqui hoje andando entre nós. E na medida que Ele vai andando entre as igrejas, Ele anda no meio das igrejas para exortá-las, para corrigi-las, para adverti-las, para repreendê-las, para consolá-las, para fazer-lhes promessas. Há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus usou a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu. Jesus está dizendo: eu vi, eu estava lá. Para outra igreja, a mais pobre igreja da Ásia, a igreja de Esmirna, Jesus vai usar uma outra expressão.
E vai dizer assim: eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas tu és rico. Isso é consolador, porque Ele sabe as lutas que passamos, as noites indormidas, as madrugadas insones, o choro mais amargo, a dor mais profunda. Ele sabe exatamente o que você está vivendo hoje. E Jesus nos choca com o seu conceito, porque ele diz para esta igreja assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica no nosso conceito humano? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Esse é o nosso conceito de uma igreja rica. Mas embora a igreja de Esmirna fosse a mais pobre, Jesus diz: mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre de recursos financeiros, rica de recursos espirituais. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Por outro lado, é muito curioso que para a igreja mais rica da Ásia, uma igreja que dizia de si mesma: sou rica, estou abastada, não preciso de nada. Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico: tu és pobre, miserável, cega, nua. O que é importante não é ser rico na perspectiva humana, mas é ser rico na perspectiva divina. Mas para outra igreja, a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. A pergunta é: por que Jesus usou esta expressão para a igreja de Pérgamo? Vocês devem saber que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Só perdia para Éfeso, que era a capital. E muito provavelmente Jesus usa essa expressão por duas razões. Primeira, quando se disputou na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como a divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda razão, muito provavelmente, é que Pérgamo hospedava o culto de Esculápio, o chamado Deus da cura. Caravanas do mundo inteiro iam a Pérgamo buscando cura. E essa divindade pagã era representada por uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Então, provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que o homem fabrica um ídolo, seja na sua imaginação, ou seja com a habilidade das suas mãos, e se prostra diante desse ídolo para adorá-lo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, diz o apóstolo Paulo. Ele é barro, ele é pedra. Na linguagem do salmista, ele tem boca, mas não fala. Ele tem nariz, mas não cheira. Ele tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Mas também o apóstolo Paulo diz que o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que é impressionante é que onde Satanás tem um trono, aí o Senhor Jesus planta uma igreja
para que o Rei dos Reis seja adorado. O Senhor está andando no meio das igrejas. E na medida que ele anda no meio das igrejas, ele tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Para 2 igrejas, só elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre. Para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Filadélfia assim: eu conheço as tuas obras. Tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante não é você ter força de acordo com a opinião dos homens, mas é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele abre portas e Ele fecha portas. E portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Mas para 4 igrejas, há elogios e há censuras. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, Jesus tem elogios a fazer. E Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade doutrinária. Aquela igreja não suportava a obra dos nicolaítas. Aquela igreja mantinha a sua postura fiel à palavra. Aquela igreja tinha uma ética irrepreensível. Aquela igreja tinha capacidade de sofrer pela sua fé, sem esmorecer. Com isso, Jesus está querendo nos informar uma coisa muito importante. Nenhuma igreja pode agradar a Jesus se negocia a verdade, se vende a sua consciência, se transige com os absolutos de Deus. Nenhum de nós tem autoridade para amaciar a mensagem, para fazer cócegas nos ouvidos ímpios, com o objetivo de atraí-los. Por outro lado, Jesus diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui é um perigo, irmãos, que às vezes na própria defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a piedade. Mantém, como foi dito aqui, luz na cabeça, mas o fogo já apagou do coração. Mantém a ortodoxia intacta, mas a vida está árida como um deserto. Tem todo o conhecimento teológico doutrinário na cabeça, mas isso não desce para o coração, isso não flui das mãos, isso não reverbera na vida. E eu posso lhes garantir que a ortodoxia é boa, inegociável, insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Já dizia E.M. Bounds: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós não podemos separar o que Deus uniu: ortodoxia e piedade, teologia e ética, credo e conduta. Se uma igreja que não tem fidelidade às Escrituras não agrada a Deus, uma igreja onde não tem amor também não agrada a Deus. Mas notem comigo que para a igreja de Tiatira, Jesus tem elogios a fazer e tem censuras também a fazer. O elogio é que aquela igreja, quando recebe essa carta de Jesus, tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá na origem. Mas Jesus, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, estava induzindo o povo à prostituição. Percebam vocês que se Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Em outras palavras, nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais acolhedora da cidade,
mais simpática da cidade. Mas se nos faltar a verdade simples e pura, não podemos agradar ao Senhor Jesus. As duas coisas caminham juntas, inseparavelmente juntas. Integridade à palavra e piedade abundante. Notem comigo que Jesus tem elogios a fazer à igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo tinha gente tão fiel ao Senhor Jesus, que o seu líder Antipas foi martirizado. O texto não diz como, mas sabemos pela história que o pastor da igreja, o líder da igreja, foi martirizado, carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente disposta a morrer pela sua fé, tem gente seguindo a doutrina de Balaão, uma vida mundana. Isso é muito curioso. Eu, de vez em quando, nas minhas andanças pelo Brasil, eu sou interrogado e as pessoas me perguntam assim: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, as pessoas perguntam assim: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da sua denominação? Às vezes a pergunta é mais específica. Pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta a essas três perguntas, em três níveis diferentes, é a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem. Eu digo assim: vai mais ou menos. Eu digo assim: vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa, mesma ceia do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado. Lá em 2 Timóteo 2,19 diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu não conheço, mas Jesus diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para a igreja de Sardes, Jesus tem uma expressão a dizer: eu conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives, mas estás morto. Tem uns poucos aí ainda que não contaminaram as suas vestiduras. E com isso, irmãos, Jesus me choca muito, porque a avaliação que ele faz não é a minha avaliação. Por uma igreja que diz que é pobre, ele diz: não, você é rica. Por uma igreja que diz que é rica, ele diz: não, você é pobre. Por uma igreja que diz que está viva, ele diz: não, você está morta. Para uma igreja que diz que é fraca, Jesus, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Em outras palavras, o que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que é importante não é o que nós pensamos ou falamos a nosso respeito. O que é importante é o que Jesus diz a nosso respeito. Jesus não tem uma opinião sobre nós. Jesus tem o diagnóstico. Porém, para uma igreja, não tem nenhum elogio, apenas censura. E para qual igreja? Igreja de Laodiceia. O que me impressiona é que das 7 igrejas, é a igreja que numa autoavaliação, nos vários quesitos pesquisados, ticou todos eles com nota 10. Uma igreja que se avalia com nota nas alturas. Uma igreja que batia palmas para ela mesma. Que rasgava elogio para ela mesma.
Uma igreja que reunia todos os seus membros para formar um grande coral, para cantar o hino Quão Grande És Tu, diante do espelho. Porém, a única coisa positiva que essa igreja tinha era a avaliação que ela mesma fazia de si. Eu quero olhar para esse texto em 3 perspectivas. Primeiro, Jesus faz um diagnóstico. Versos 15 e 16 e 17. Depois, Jesus faz um apelo, dos versos 18 a 20. Terceiro, Jesus faz uma promessa, dos versos 21 e 22, com base no versículo 14. Eu não sei se você já perguntou, olhando o primeiro ponto, que é o diagnóstico, por que Jesus usou as figuras que usou aqui nesse texto, por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que ele usou essas imagens, essas metáforas? Por acaso? Não. Jesus era aquele pregador, aquele mestre que conhecia o texto e o contexto. Conhecia a igreja e a cidade. A cultura, o comércio, a indústria. Então me permita clarear um pouco melhor isso, no diagnóstico. Acho que vocês sabem que Laodiceia ficava na região chamada Vale do Rio Lico. E o Vale do Rio Lico era a região mais fértil e mais próspera da Ásia Menor. Até hoje, uma das regiões mais prósperas da chamada Turquia Asiática. Nessa região, haviam 3 cidades formando uma espécie de região metropolitana. Hierápolis, que era uma espécie de Caldas Novas brasileira, suas fontes de águas quentes e termais. Ali tem uma montanha de rochas calcárias brancas, chamado Castelo de Algodão, de onde brotam águas quentes, vão formando piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, para onde Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, que era também conhecida pelas suas fontes de águas frias, também terapêuticas. Mas a maior cidade, a mais rica cidade da região metropolitana era Laodiceia. Lá não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa a figura do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Aquela região foi devastada por um terremoto no ano 46 depois de Cristo, e Laodiceia reconstruiu-se sem precisar de usar dinheiro público. E Jesus está dizendo para esta igreja: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Porque Jesus a figura das vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, era a famosíssima chamada lã negra, que era produzida naquela região. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio lá conhecido como pó frígio, que era quase que milagroso no tratamento oftalmológico. E Jesus diz: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamentos de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Sabe o que me intriga nesta carta? Não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê.
Notem comigo, se você fizer uma leitura das 7 cartas numa sentada só, que a igreja que só recebe censura de Jesus, não recebe de Jesus nenhuma censura teológica, doutrinária. Não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsos apóstolos, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaítas. Diríamos nós, portanto, que a igreja de Laodiceia era uma igreja sólida, doutrinariamente falando, ortodoxa, mas está provocando náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Sardes. A liderança da igreja não precisava corrigir ou disciplinar nenhum membro. A igreja era zelosa não só da doutrina, mas também da ética. Não tinha escândalo. A igreja desfrutava de uma boa reputação na praça e internamente. Mas essa igreja está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de pobreza na igreja. Todos eram ricos, prósperos. Eu penso até que os teólogos da prosperidade não fariam nenhum sucesso lá. Todo mundo era rico. Mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês verão que Jesus não faz nenhuma denúncia de perseguição, seja política ou religiosa. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz, num mundo em guerra. Me permita fazer essa declaração. Se você e eu morássemos naquela região, naquela época, sabe qual é a igreja que você e eu iríamos frequentar com a nossa família? A igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja. Boa doutrina, boa ética, prosperidade, calmaria. Está bem com ela mesma, está bem na sociedade, está bem na fita, está bem na foto. Então, uma pergunta precisa ser levantada. O que é que Jesus então viu nessa igreja que provocou tanto desconforto nele? Só uma coisa: falta de fervor espiritual. Nada, meus irmãos, nada é mais ofensivo para Jesus do que um crente apático, morno, insosso, sem entusiasmo, que botou a vida no piloto automático, zeloso das tradições, cuidadoso com a verdade, mas isso não mexe mais com a vida. Esse mês passado eu fui ao último estado que não tinha ido ainda, que é Roraima. Eu já tenho pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações no Brasil. Disse hoje de manhã que já preguei nas igrejas ultraconservadores e nas igrejas ultrapentecostais. Uma igreja ultraconservadora, se uma mosca voar na hora do culto, você escuta. É um silêncio quase sepulcral. Já preguei em igrejas ultrapentecostais que é um barulho terrível. E você precisa dizer: calma, irmãos, calma, menos um pouco, por favor, menos. Sabe o que eu tenho descoberto? Fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Nós aprendemos cacuetes,
Amém, glória a Deus, aleluia. Está saindo automaticamente, mecanicamente, isso não tem nada a ver a não ser clichês espirituais. Aprendemos fórmulas. Só que Deus não se impressiona com isso. Jesus é o único que tem o diagnóstico do nosso coração. E só Ele pode dizer, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Não adianta tapar o sol com a peneira, eu conheço. A minha convicção, irmãos, que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira, de todas as denominações, é falta de fervor espiritual. Precisamos de um reavivamento verdadeiro, genuíno. Não de um fogo plástico, não de um fogo produzido pela terra, não de um fogo que o homem mesmo acende, mas do fogo genuíno que vem do céu, que queima, que inflama, que purifica, que alastra. Depois de fazer este diagnóstico, Jesus vai fazer um apelo. E o verso 18 é impressionante porque Jesus se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. E ele, sendo o dono e o senhor da igreja, ele não manda, ele aconselha. Ele diz, aconselho-te que compres de mim ouro purificado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: se você percebe que está faltando fervor na sua vida, onde você vai buscar esse fervor? Você e eu conhecemos tantas pessoas que na busca desse fervor se perderam nos labirintos do misticismo religioso, do sincretismo religioso. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: você quer fervor? Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Ele tem um produto para vender, o preço é de graça e o produto é vital. Sabe o que ele está querendo nos ensinar? Você quer fervor espiritual? Você tem que voltar para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, porque só Jesus pode inflamar o seu coração, só Jesus pode reavivar o seu coração, só Jesus pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, só Jesus pode levantar a igreja, só Jesus pode revitalizar a igreja. Quando chega no verso 19, ele tem uma declaração a fazer e uma ordem a dar. E a declaração é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu fico até constrangido quando eu tenho que pregar nesse texto. Podem ter certeza, não é fácil pregar nesse texto. Posso lhes garantir que não estou pregando apenas para vocês, eu estou pregando para mim, sobretudo para mim. Jesus pega muito pesado. Ele usa uma linguagem que quase dá asco. Eu não sei quanto a você, mas para mim, náuseas é pior do que dor. Quando você está nauseado, nada está bom. Você está em pé, está ruim. Você senta, piora. Você deita, o mundo gira. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado com você e comigo nessa noite? É porque ele está dizendo para você, é porque eu amo você. É porque eu não desisto de você. É porque eu não abro mão da sua vida. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não fui à cruz, eu não morri, ressuscitei, voltei para o céu, derramei o Espírito Santo, estou no trono intercedendo por você, para gerar um crente apático, um crente morno. E a ordem dele é expressa: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, Jesus docemente se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Sabe o que me choca aqui, irmãos? Profundamente. É que a igreja de Laodiceia está muito feliz com ela mesma, muito satisfeita com ela mesma. Mas tudo o que acontecia lá era feito por ela, através dela e para ela. E Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Precisamos reexaminar a nossa vida, nosso coração e a nossa motivação. Para que estamos fazendo? Com que motivação estamos fazendo? Para nós mesmos? Para agradar a nós mesmos? Para satisfazer a nós mesmos? Para nos encantarmos com nós mesmos? Jesus está à porta, querendo entrar. Quando ele diz que eu estou à porta e bato, ele não está dizendo que bateu e fugiu, não. Bateu e continua batendo, e continua batendo, e continua insistindo. Que ele nos convide para cear com ele é graça, mas que ele queira cear conosco é graça inefável. E o que é maravilhoso, que a única maneira do coração aquecer é assentarmos-nos à mesa com Jesus. Como aqueles discípulos de Emaús, quando os olhos deles se abriram, o coração aqueceu. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. Nós abrimos os nossos lábios para dizer que Jesus é real, Ele está vivo e Ele está no nosso meio. Mas agora, irmãos, vem o último ponto. Diagnóstico, apelo, agora vem a promessa. E no verso 14, ele vai dizer por que ele tem autoridade, competência para fazer a promessa. Essas coisas diz o amém. Sabe o que significa isso? Que Jesus é a última revelação de Deus para nós. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. Se você rejeitar o Filho, não tem mais esperança. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas diz, não apenas o amém, mas a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que significa isso? O que ele fala, ele cumpre. Porque ele é o avalista da sua própria palavra. Terceiro, essas coisas diz o princípio da criação de Deus. Isso significa que ele foi o próprio agente da criação, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se ele criou o universo sem matéria pré-existente, ele é poderoso para reavivar e trazer o fervor de volta ao seu coração. E a promessa está no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que valorizava tanto dinheiro, Jesus diz para essa igreja, eu tenho coisa melhor do que dinheiro, eu tenho o trono. Eu tenho o trono. Você e eu não apenas iremos para o céu, nós reinaremos com Cristo. A pergunta é, quem se assentará publicamente com Jesus no trono? E a resposta é, quem se assentou com ele intimamente à mesa. E Jesus termina assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. Confesso a vocês que por alguns instantes as lágrimas vieram aos meus olhos. Estas 7 igrejas estão literalmente mortas. Onde essas igrejas existiram, tem apenas meras e vagas lembranças de uma igreja que viveu no passado. Pedras e escombros é o que restou. Nessa mesma região hoje não tem sequer 1% de crentes. E a pergunta é,
por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Estamos para comemorar 506 anos de reforma protestante. A Europa não tem o que comemorar. Hoje o continente europeu é considerado um continente pós-cristão. Estive recentemente na Holanda. Até 1960 as igrejas estavam cheias. De 60 para cá os templos estão vazios. De vez em quando uma peça de teatro ou um musical, as pessoas foram embora da igreja. Fui para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Chegamos em Edimburgo, na praça principal, um templo belíssimo, com a sua torre empinada aos céus. Quando eu entrei, não tinha púlpito nem cadeiras, era um bar onde as pessoas se reuniam para beber. Você vai à Inglaterra, dos grandes avivamentos, terra de John Wesley, George Whitefield, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra de Mark Lloyd Jones e John Stott. Hoje apenas 4% dos cristãos na Inglaterra frequentam um templo evangélico. Inglaterra hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a América, Estados Unidos, Canadá, todas as grandes religiões, todas as religiões históricas estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Seminários dos mais importantes da história, que formaram teólogos, pastores e missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem ceticismo e morte. Denominações inteiras rendidas ao liberalismo teológico, murchando, minguando, desidratando. Recentemente fui pregar num congresso em Nova York. E eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus. No final daquela conferência, era meia hora de carro. O pastor que me levava me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos, só nesse trajeto. Estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Templos evangélicos sendo vendidos e transformados em mesquitas muçulmanas, em teatros, em bares, em museus. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo disse a elas. Agora, olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Nós temos hoje, irmãos, denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo teológico, que não crê mais que esse livro é a palavra de Deus. E eu vou lhes dizer que qualquer igreja que subscrever o liberalismo, no mesmo dia, ela já assina o seu atestado de óbito. Denominações que estão minguando. Há poucos dias, pastor Tiago, um pastor me ligou chorando e me disse assim: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou este ano uma pessoa, em média, por igreja, por ano. Olha para o Brasil, irmãos. E vocês verão mega igrejas, mega templos, multidões e multidões, mas não tem evangelho. Mas não prega sobre a cruz, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre salvação pela graça, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre a centralidade de Cristo como o único suficiente Salvador. E onde não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil. E vocês verão denominações que mantêm a ortodoxia, mas já perderam o fervor. A maior necessidade da igreja
é rogar aos céus por um derramar do Espírito Santo, por uma visitação do Espírito Santo, por um verdadeiro reavivamento. Eu não sei se isso incomoda você, mas uma igreja pode se perder em 3 gerações. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Até parece que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Até parece que os nossos pais foram mais crentes ou são mais crentes do que nós. Até parece que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e sopre sobre nós um alento de vida. Que você e eu hoje possamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.